todas. Hoje é o nosso último dia de aula, né? Mais um encontro de bate-papo para a gente trocar bastante sobre tudo aquilo que foi falado, exposto ao longo desses dias. E deixa eu dividir aqui. Pode deixar que eu vou... Pode. Você consegue fazer, né, Fernanda? Tá bom. Bom, então hoje, nosso dia 1, né, para a gente, ao longo desses últimos dias, a gente falou muito sobre como preparar o cenário, né, o racional de preparar esses mecanismos, como elaborar o caso, pensando em como pensar na tese de impacto, em como monitorar esse impacto, que tipo de métricas. Depois a gente trouxe sobre como estruturar e pensando nos diferentes instrumentos que dá para estruturar. E aí, por fim, hoje a nossa ideia de pensar que vocês estão montando, né, e lançando isso ao mercado. Então, essa foi a ideia toda construída ao longo dessas 4 semanas. O que a gente tem hoje? O que a gente pensou? Primeiro, esses 10 minutos para essas boas-vindas, a gente trazer novamente aqui a explicação dos exercícios, do exercício, né? E como é que ficaram os grupos, como é que a gente vai fazer agora para dividir vocês em grupos, né? Porque a gente vai dividir em salas. E aí, então, vocês vão ter 30 minutos, cada grupo vão ter 4 perguntas, né? O tipo A, o tipo B, para responder, que eu já vou mostrar a seguir. E aí, depois a gente se junta, todo mundo, para um representante. Então, vou pedir para que cada grupo tenha um representante que anote o que foi pensado e conversado nesses 30 minutos, e aí apresente para a gente. Cada representante vai ter aí no máximo 5 minutos, porque a gente está em 6 grupos, então para a gente ter meia hora, no máximo 5 minutos cada representante. E aí depois a gente abre aí uns 10 minutos finais para a gente conversar em cima. Se vocês forem mais rápidos na exposição, né, for menos que 5 minutos, mais tempo a gente tem entre todo mundo. A gente deixou 10 minutos finais de encerramento, feedback, mas que é uma mistura entre a gente conversar sobre o exercício e vocês também teriam tempo de falar, se vocês, quem se sentir confortável, de como foi todo esse processo dessas 4 semanas e o que a gente poderia melhorar. Tá? Bom, relembrando o exercício, deixa eu fechar aqui, como é que eu tiro isso? Ah, pronto, se eu não consigo ler. A gente tem hoje o objetivo, com as informações que foram disponibilizadas, né, todos já tiveram acesso a esses slides que estão aqui são os mesmos que estavam lá no final do módulo 1, depois da apresentação da TEA, e eu ontem à noite mandei também para vocês já esses slides aqui que vocês estão vendo agora, que é o do módulo 4, né? Então, a ideia é que vocês estruturem um mecanismo voltado para fomentar a produção de soja ou pecuária livre de desmatamento. Espera-se que os mecanismos detalhem os aspectos abordados ao longo do treinamento, como a quantificação da oportunidade, tese de impacto, indicadores de monitoramento, estratégia de monitoramento e reporte, originação de beneficiário, estrutura do mecanismo e fontes de captação. Não são todos os grupos que vão pensar em tudo, né? A gente dividiu. Então, como é que a gente definiu os grupos? Primeiro, a gente pediu para que vocês se dividissem entre soja e pecuária. Vocês escolheram os grupos, mas ontem à noite eu percebi que tinham grupos com muita gente, grupos com menos gente, e outra questão era talvez muita gente só de banco público ou agência de desenvolvimento, e os bancos comerciais, que não são tantos, não estavam tão bem distribuídos. Então, eu redistribuí assim, mantendo quem escolheu soja e quem escolheu pecuária, isso não mudou, tá? A gente formou, então, 6 grupos e a gente dividiu, que eu vou mostrar a seguir, quem vai responder as perguntas do tipo A e quem vai responder tipo B. Então, vocês têm aí em mãos já o resumo das informações. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, não sei quem é, por favor. Obrigada. Vocês têm o resumo das informações sobre produção de soja e pecuária livre de desmatamento, que são os slides que estão a seguir. Os slides das aulas, todos foram disponibilizados. O relatório do IFAC estava no slide do Tomás, está lá no Knowledge Hub, que é o site do IFAC, né, que tem o Knowledge Hub do IFAC. E ontem também eu acabei mandando e-mail para vocês, mas em tempo distribuí materiais complementares e também está lá no final, em mais informações sobre o IFAC, né, o IFAC, enfim,
Tem lá o report também do EFEC. Então, qual que é a dinâmica? Como eu já falei, 30 minutos, depois 5 para cada um, e no final a gente todos conversa num fórum de diálogo. Para relembrar, quem for responder as perguntas tipo A, vai responder primeiro, escrever a tese de impacto do mecanismo financeiro inovador, quais são as metas socioambientais, pensar em algumas metas para estabelecer, depois citar 4 exemplos de como monitorar, de quais indicadores seriam possíveis para monitorar essas metas que foram estabelecidas e como seriam monitorados e reportados, como vocês fariam isso na prática. Citar, por fim, 3 partes interessadas que seriam envolvidas e em qual etapa da estruturação elas seriam engajadas, essas partes interessadas. Se alguém tiver alguma dúvida, depois, por favor. Estou vendo que no chat tem alguma coisa aqui. Não, a Fê mandou oi, FAC. Qualquer coisa, alguém abre o microfone ou pergunta aqui no chat. E as perguntas tipo B, também igual ao tipo A, escrever a tese de impacto. A pergunta 2 é quais tipos de instrumentos financeiros foram escolhidos e qual a estrutura do mecanismo. Então, tem muito lá a ver com o módulo 3, com o que o Tomás explicou. Também foi, né, explicado bastante pelo Maurício, depois simplificado pelo Pulgas. Quais estratégias para originar esses beneficiários e que captação de recursos foram escolhidas? Por fim, também, igual a do tipo A, citar 3 partes interessadas que seriam envolvidas e em qual etapa da estruturação essas partes interessadas seriam engajadas. Alguma dúvida até aqui? Tomaria o silêncio por hora como bem esclarecido. Os grupos, então, ficaram assim. Eu mandei para vocês todos ontem, só teve uma mudança, que eu não sei nem se a pessoa já está aqui. Felipe Nardotti, imagino que seja Nardotti, do BBA. Tá bom. Obrigada. Felipe, eu te mudei de última hora, porque a Júlia Mota, que também é aí do BBA, acabou de me escrever falando que ela não vai. Uhum. Aí, para equilibrar, como eu expliquei, para equilibrar, para ter gente mais de mercado em todos os grupos, eu te puxei para o grupo 3. Eu acho que você estava no grupo 1, tá bom? Obrigada. Beleza. O que eu já vou pedir para vocês começarem a fazer para a gente facilitar para a gente dividir vocês nos grupos? Por favor, comecem a se renomear com P de pecuária, antes do nome de vocês. P, grupo 1, P, grupo 2, P, grupo 3. Assim a gente consegue dividir vocês. Mais fácil. Todos sabem se renomear, vocês vão lá na lista de participantes, vai ter o nome de vocês lá na lista de participantes, você vai em 3 pontinhos, clica lá, vai ter renomear. E aí vocês escrevem P, grupo 1, P, grupo 2, P, grupo 3. Acho que para ficar mais curto pode ser P1, P2, P3. Acho que fica mais curto e não atrapalha tanto o nome de vocês. Tudo bem? Se alguém tiver dúvida, avise. Então, ficamos com 7 pessoas no primeiro grupo, e esse primeiro grupo que tem o Adriano, do BNDES, o Márcio Henriques, do BNDES, o Derek, da UNEPFI, a Suiá, do MAPA, a Andréia, do BNDES, Evandro, do BDMG e a Vivian, do Banco Central, vão responder as perguntas tipo A. José do MAPA, José Newton do MAPA, Henrique da BDE, Bruno do BNDES, a Sara da Vox, o Sérgio do BNDES, o Flávio Costa do MAPA, a Raquel do BNDES, a Maria Júlia do BNDES, vão responder também perguntas tipo A. E, por fim, André Araújo do MAPA, a Nereide do BNDES, Paulo Monteiro da CVM, Rafael CVM, Felipe do BBA, Rodrigo do BNDES e a Manuela do BDMG, perguntas B de bola. Então, isso todos pecuária, tá? Estou vendo depois que tem chat aqui, eu já vou olhar lá, só vou passar o soja. Então, de soja, também temos 3 grupos, cada grupo tem 7 pessoas. No primeiro grupo, aí eu vou pedir para quem for do grupo de soja,
se renomear, colocando primeiro a letra S, depois o número do grupo, número 1. Então, S1 ou S2, S3. Então, o que que a gente tem aqui no grupo A? No grupo A, grupo 1 da soja, desculpa, que vai responder as perguntas tipo A. Está escrito Nathalie, mas é Nathalie, né? Acho que já faltou um I, desculpa, da CVM. Pedro, do Banco Central. Cláudio Mais, da CVM. Adriane Carini, do BNDES. Vladimir Sodré, do Banco Central. A Pietra, do Santander. E a Júlia da NIT. Todos no grupo 1, S1, vão responder as perguntas do tipo A. Já o grupo S2, quem participa desse grupo é a Vivian, da XP, a Rafaela, da XP, João Ferrari, da 3J, o Luciano, do BNDES, Marcelo Marcolino, do BNDES, Caroline Lompa, da BDE, e o Glauco, do Banco Central. As perguntas tipo B. E, por fim, S3, grupo Soja 3, vai responder as perguntas tipo B também. E quem participa desse grupo é o Ramiro, do Banco Central, a Késia, da BDE, a Giovana, da XP, Márcio Migon, do BNDES, Ana Vilas Boas, da BDE, Sandra Ferreira, do Banco Central, e a Sandreli Comer, do Rabobank. Eu vou dar uma olhada no chat, talvez, não Raquel, sei se... Aí, pronto, vamos lá. o Paulo Henrique, se você puder voltar no grupo de pecuária, ele não está incluído. Então, se a gente puder incluí-lo, de repente, no grupo A, ou Pode ser? no grupo 1 ou 3. Sim. Paulo, então você pode escolher, basicamente coloca no seu nome P1 ou P3, e aí a gente já te considera no breakout room desses grupos. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo já até escrever aqui, né? Paulo Henrique, é isso? Isso, Paulo Henrique Santos. Paulo, eu vou te escrever em qual grupo? 1 ou 3? Qual você quer? Pode ser o Paulo. P1, né? É BNDES, né? Isso. Vamos ver se ele apareceu. Apareceu, né? Obrigado. Não. Mais alguém que está aqui agora conosco e não está em nenhum grupo ou não sabe qual é o seu grupo? Bom, então acredito que todos saibam. Como estamos aqui na lista, o pessoal está se renomeando ou ainda não? A grande maioria já se renomeou, tem algumas pessoas só que ainda não se renomearam. Se vocês puderem, especialmente Adriano, Ana, Glauco, A Marcelo, gente, S2 ficou muito legal, né, coração? Para esse início de amor, de futuro governo. Natália, tô vendo aqui quem ainda não renomeou, Rafael. Acho que a Ana aqui do BBA também tá sem grupo, gente. Tá. Ela mandou no chat agora. Eu não tô em nenhum desses. E aí, né? Tudo bom, Fê? Eu tive problemas com a Fernanda Garavini, eu vou ter que renomear provavelmente também. Deixa eu ver onde está faltando gente mais de mercado, né? Vou botar você aqui no grupo 3, junto com o Felipe, então. Tá bom, perfeito. É Ana? Desculpa. Ana Luísa Giacomini, sim. Ana, vou botar Ana L, porque eu não sei se o Luiz é com Z ou com S. BBA. Pronto. Obrigada, Raquel. Faltam só alguns nomes, a grande maioria já renomeou. Quem tiver com algum problema para renomear... Eu vou colocar só um minutinho, desculpa, porque eu não consegui entrar pelo computador de jeito nenhum. É Fernanda Garavini, eu não sei nem como está meu nome. Tá na soja, né? Raquel, você pode passar para o outro? Eu acho que ela tá no da... Não. Você não se inscreveu lá na planilha, eu acho, né, Fernanda?
Não. Eu tinha me inscrito numa, mas eu não sei se ela acabou salvando, porque ela é web, né? É no É. Gmail. Eu, Tá na soja, tudo bem que tá menor o grupo? pensado na pecuária, mas se fosse não tem. Não, tinha um grupo B da soja, que tinha. Da soja, não, desculpa, da pecuária, se não houver possibilidade, se estiver lotado, tudo bem. Porque eu tinha me inscrito na pecuária. Mas acho que Pecuária. a planilha. E é qual o seu nome? Desculpa, Fernanda, o quê? E o Rodrigo Mendes, que nós trabalhamos juntos, ele até me mandou a planilha, né? Que era uma planilha no Gmail. Mas eu não devo ter salvo adequadamente. É Fernanda Garavini. Raquel, acho que pode colocá-la na pecuária, então. Na próxima. Deixa eu só escrever aqui, agora vai ficar desformatado, tá, gente? Mas é o que temos de última hora. Fernanda. Desculpa, qual a instituição? BNDES. Botei no grupo 3. Obrigada. Não. Então, se você pudesse nomear agora, Fernanda, por favor, colocando P3 na frente do seu nome. Eu já mudei aqui. Eu consegui estar Fernanda Garavini. Vê, por favor, se vocês estão conseguindo. Eu boto P3. Seu nome, mas coloca P3, por favor, antes do seu nome, só para a gente poder te colocar na sala P3. Tá ótimo, faço isso. Obrigada. E o mesmo para todas as pessoas. Adriano, acho que é P1, né? Já mudei. Andréia da Fonte. P1. Glauco também em algum grupo? Tava, né? Me lembro desse nome. Glauco, S2. Sandreli, você pode colocar, se você é soja, você coloca S e aí o número do grupo. 1, 2 ou 3. S3. Ah, ok, eu vi aqui. Legal, obrigada. Okay. Obrigada. Então, estamos quase lá. E o Marcelo Marcolini é qual grupo? Marcelo. Soja. Aqui. Assim. Vamos todos? Natália, eu não te joguei nenhum grupo, né, da TNC. Você quer participar de algum dos grupos? Acho que não, Raquel. Eu prefiro ver a apresentação depois. Tá bom, perfeito. Então, acho que estamos todos, certo? Eu acho que falta a Suiá, mas eu não consigo. Acho que ela deve estar em pecuária. Suiá é P1. P1? Isso. Então tá, acho que fomos todos, então, né? Tem uma Fiona aqui ainda, que a gente não sabe quem é. Eu posso começar aqui, então? Tá. E o Ramiro é qual grupo? Desculpa, porque tá só soja aqui. Soja qual? S o quê? Ramiro. Desculpa, eu esqueci de alterar. O meu é o grupo 3 da cidade. S3. Isso. Você renomeia, por favor? Claro. Deixa eu Obrigada. S3. Então tá. Fernando, você sabe fazer? Fácil? Vou tentar aqui. Bom, tecnicamente sei. Tomara que funcione aqui certinho. Vamos lá. Eu tô vendo aqui. Eu vou fazer aqui agora. Colocando. Só um minutinho, pessoal. Só peço a paciência de vocês aqui nesse momento. Já vou passando as pessoas. Vocês já devem... vou começar pelo P1. Vocês já vão receber a informação, né? O convite para entrar lá. Então, até já.
Daqui a pouco. Estou fazendo aqui, Raquel. Está dando certo. 2. Quase lá. Só tem 3 pessoas no S1, mas eu vou criando assim desse jeito e depois a gente edita. Último S3. Rafael Vieira de Lima, da CVM, está sem o... Tá no final do nome dele, é P3. Ah, desculpa. Então, deixa eu pegar aqui. Rafael, ok. Ok, então acho que todo mundo vai agora para os seus rooms. Acho que todo mundo recebeu o convite. É só aceitar isso e as pessoas já vão indo para lá, né? Tá bom. Isso, agora a gente só tem que ver quem sobrou aqui. Tem uma Fiona que sobrou aqui. A gente tem que descobrir quem é. E aí, teoricamente, ficamos Marcos, Tomás, Natália, Raquel e Fernanda e Fiona aqui. Luciano acabou de entrar. Luciana, de qual grupo? Luciano, você Tudo está bem, entrando agora? Luciana? Eu não sei se o Luciano já estava e caiu ou se ele acabou de entrar. Luciano, você está ouvindo a Luciana, gente? Eu estou vendo que tem algumas pessoas aqui que não entraram lá. não mudaram para os grupos, né? Deixa eu tentar. Mas eu, por exemplo, o Pedro está no S1, eu não achei o grupo S1 aqui para jogá-lo para lá. Esquisito. Ah, não, seria se eu quisesse mudá-lo o grupo, né? Tá bom, mudá-lo de grupo. Eu vou colocar aqui. Gente, alguém pode, de repente, Tomás ou Marcos, se vocês estiverem ouvindo a gente, entrar? Vocês conseguem entrar em alguns dos grupos? Não, né? Você tem que Sim. co-host eles, eu acho, né? Eu não consigo, eu Para não tô eles conseguindo ir ficarem. para lá, mas a gente pode ir, sim. Tá, eu vou colocar o Marcos no... Deixa eu fazer o co-host, então. Mais fácil. Aí eles conseguem ver os grupos e pular de grupo em grupo, acho que é isso. Ah, é? Bom dia, Chiquérrimo. vocês estão me Bom dia. ouvindo? Sim, Eu estou chegando um pouquinho atrasado no curso. Como é que eu faço para entrar lá no grupo? a gente vai te colocar. Eu só preciso relembrar em qual grupo você está. Você é soja Eu estou aqui. 2. Isso Eu vou te renomear e a gente te designa para lá. Deixa eu só botar aqui. Essa. Essa. Pronto. Tá, agora...
Deixa eu Quem é essa Fiona que está conosco? Ai, gente, isso é estranho que eu não estou conseguindo agora acrescentar as pessoas. Por exemplo, o... Raquel, você consegue acrescentar a Nereida no P3? Eu não estou conseguindo, por algum motivo. Peraí. A Nereida. Ah, ela sai. Ué, Ah, ela já foi. Acabou de ir. foi? Ah, tá bom. E eu não consigo colocar o Marcos e o Tomás de host, eu acho que... Ah, sou eu que tenho que pôr. Que eu sou a host, né? Acho que sim. Make E a co-host. Natália também, porque dela também pode ir. Sim, claro. Tomás já virou. Aí, pessoal, é só vocês clicarem. Eu não sei como é que tá. Vocês estão vendo? Se vocês acharem breakout rooms, vocês conseguem. Aham. Eu vou para um, então. P1. Ah, que da hora. Eu nunca estive desse lado do. Posso sugerir? Vamos legal, né? pausar a... Eu vou Você acha que pra eu pauso a 10. gravação, gente? Não. Não tem ninguém na 10, eu vou pra 10. Acho que Calma, sim, tem. né? A gente não precisa gravar agora. Sim. Onde eu pauso, meu Deus? Ali em cima. Quem está aqui com a gente agora vai hoje no Happy Hour? Ramiro vai? Não, eu não tô nem em São Paulo, na realidade. Ah, poxa. Eu vou, Raquel, consegui mudar o Ai, o voo. Márcio, mudou? Boa, Márcio, Mudei. mudou o voo. Que Isso aí. bom. Ótimo. E a Sandrelli é do Rabobank, né? O Rabobank é longe daqui, não sei se é fora de mão, né, para você. Eu estava confirmada, mas talvez eu não consiga ir. Mas eu ainda tenho esperança de ir. Eu te digo, é um restaurante com uma comida grega muito boa. Vai ter Delícia. vinho, Oba! cerveja. Nesse friozinho vai ser bom, hein? Com certeza, eu quero ir. Só preciso organizar aqui com filhos. Sei. Meu tá doente ainda, minha filha. Vamos ver como é que vai ser. Vou puxar então, pessoal. Vou fechar as salas, todo mundo vai vir para cá. Então, em 1 minuto eles começam a se juntar. Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto, o pessoal acho que está chegando. Na verdade, eu saí errado da sala, tô tentando voltar aqui, ó. Mas a gente acabou de fechar as salas. Vai Tá, acabar. você que tivesse apertado em alguma coisa aqui. Eu Não, botei que perfeito. a sala ia fechar e quem já quisesse sair já apertava para sair. Então, acho que você apertou, mas agora está todo mundo se juntando para a gente. Olá, pessoal. Vocês estão voltando, chegando aqui. Olá. Olá. Boa tarde novamente. Não, bom dia ainda. Bom dia. Já foi tão intenso o dia que já vira boa tarde, né? Vocês estão vendo a minha tela, certo? Eu não vou estender muito. Eu vou fazer o seguinte, já vou chamar o pessoal do Pecuária 1, o representante ou a representante, para me contar um pouco sobre o que vocês pensaram sobre essas 4 perguntas, por favor. Quem que é o representante? Ou a representante? Tá, então vamos lá. A ideia que a gente apresentou é criar algo semelhante ao CBIOS, que seria o Ceboibio, que é o nome que o Derek cunhou aí. Eu pensei em Ceboi, ele pensou em Ceboibio, acho que Ceboibio ficou mais bonito. E a ideia é reproduzir o que a gente viu no setor da cana para o setor da pecuária, que é um problema há muito tempo toda a cadeia, de você conseguir uma produção sustentável. Do lado do pecuarista, você tem um pecuarista que
tem uma atividade sustentáveis, mas que não consegue se remunerar desse lado. E do outro lado você tem os compradores que eles querem melhorar a sustentabilidade da cadeia, porque eles têm uma pressão dos consumidores finais, mas que eles não conseguem avançar na rastreabilidade desse gado. Você tem um problema de gado de área desmatada, você tem a questão da emissão de metano, você tem várias questões que mostram que a sustentabilidade é muito importante, né? Então, a ideia, então, seria um mecanismo financeiro, um CBOI-Bio, que seria um certificado de prática sustentável. Então, você teria várias métricas em relação à emissão de metano, a área que você ocupa, se é uma área de risco ou não, se é uma área desmatada ou não, o quanto de preservação que você tem na propriedade, etc. E, a partir daí, o pecuarista teria uma nota. E, a partir de certa nota, ele poderia emitir X CBOI-Bios, e quem compraria esse título, certificado, seriam o outro lado da cadeia, que seriam os frigoríficos e os supermercados. Então, a partir do quanto um supermercado vende de toneladas de carne, teria que eu comprar um CBOI-Bio para compensar a externalidade negativa daquele segmento que ele atua, né? A ideia, mais ou menos, seria essa. E como é um investimento de longo prazo, esse CBOI-Bio daria uma régua, né, de produtividade, de eficiência sustentável, que permitiria mecanismos financeiros para financiar essa transição. Como a gente tem 60, 70 milhões de pastagem degradada, a gente sabe que uma boa parte dessa pode ser recuperada para fazer uma pecuária mais intensiva, mas depende de investimento. Então, você poderia atrelar a emissão de CBOI-Bios a produtos diferenciados das instituições financeiras. Acho que a ideia geral, acho que é isso. Deixa eu ver se eu entendi. Então, né, assim, pensando na tese de impacto, seria, né, a solução para desmatamento no setor da pecuária através de emissões de certificados de práticas sustentáveis. E alguma das metas seria monitorar a área desmatada, e dos exemplos de indicadores, então vocês dariam uma nota para cada pecuarista, e o supermercado compra o CBOI-Bio para compensar o que? As suas emissões? Seria isso? Eu só não entendi isso. É isso. E as partes interessadas que vocês pensaram? Vocês chegaram até aí? Passou rapidamente, eu vou complementar o que o Adriano está falando. Então, Raquel, bom, produtores pecuaristas, né, pessoal da pecuária, claro, os frigoríficos que estão na compra, os consumidores, tanto os finais quanto os supermercados, né, que estão na cadeia. E a gente não chegou a conversar, né, tanto sobre isso, porque não deu tempo, mas acho que parceiros para capacitação também, como, né, talvez a Embrapa, outros órgãos técnicos que podem ajudar na disseminação do conhecimento técnico para a produção sustentável. Perfeito. Obrigada. Vou então chamar, agora eu não me lembro quem que é quem mais estava respondendo pergunta A, eu acho que era P2, também me responde a pergunta A, né? Exato. Quem que é o A, representante? Bom, vamos falar, eu começo e eventualmente o resto do pessoal complementa. A tese de impacto seria partindo da premissa de que hoje o desenho da estrutura de pecuária convencional, com cria, recria e terminação, é dado pelos custos normais da atividade, ou seja, como a terminação custa mais caro, então o ciclo acaba sendo menor. O tempo de terminação é menor. O que a gente quer é alongar esse tempo de terminação mediante a apropriação de ganhos por dois benefícios. O primeiro seria o crédito de carbono gerado pelo uso de suplementos que reduzem as emissões durante o confinamento. E o segundo é pela possibilidade de aumentar o tamanho da área preservada na propriedade com a redução da área de pastagem. Você está no mudo, Raquel. A proposta é alongar o tempo de confinamento de forma a permitir a redução da área de pastagem.
Antes de nada, estou me vendo aqui. Aí esse custo adicional do confinamento seria compensado pela prestação de serviços ambientais com o aumento da área de preservação Certo. e pelos créditos de carbono gerados pela redução de emissões com o uso de suplementos e manejo adequado dos dejetos no confinamento. Ótimo. Quais as metas estabelecidas? Aí a questão os indicadores seriam claros. A área de preservação, que aí a área a ser aumentada dependeria das condições da propriedade. A segunda é o volume de biogás produzido. O terceiro é o volume de emissões evitadas do confinamento com o uso de suplementos. Eu entendo que isso é mais indicador. As metas é mais o... Então, mas esse é que é o problema, porque a gente as metas têm que ser definidas de acordo com a viabilidade da implementação do sistema, a depender do perfil da propriedade. Eu não sei quem foi que falou, mas eu também acho que é uma boa conversa aqui, né, para a gente fazer, que essas duas coisas elas ficam muito ligadas, né? O indicador é exatamente relacionado à meta. Eu concordo, a meta talvez seja reduzir o volume de emissões, reduzir, né? É assim, e aí a meta vai ser, o indicador vai ser a quantidade, o percentual de redução. Exato, mas eu só posso definir a meta se eu quantificar a situação atual. Sim, mas aí eu entendi. Eu posso aumentar em tantos por cento a área preservada, ou reduzir em tantos por cento as emissões. Isso, eu acho que a gente tem a clareza dos indicadores, a partir do diagnóstico da propriedade onde vai ser implementado o projeto. Quantificar a situação atual e definir as metas é mais factível do que simplesmente definir as metas sem conhecer a realidade de onde o projeto vai ser implementado. Acho que ter a clareza dos indicadores seria mais relevante do que estabelecer as metas. Acho que as duas coisas são importantes, Anilton. Vamos para a pergunta 3. Né? Cite 4 exemplos de indicadores, eu acho que mais ou menos já foi colocado, né? Também a gente está falando já de preservação, biogás, emissões evitadas. E dessas partes interessadas, quais seriam, e vocês pensarem na etapa da estruturação? A primeira parte interessada seria o fornecedor de suplementos, que hoje está crescendo o investimento em pesquisa nesses suplementos, que podem reduzir de 30% a 90% as emissões por ruminação, a fermentação entérica do rebanho em confinamento. O segundo seriam os frigoríficos interessados em comprar uma carne com redução de emissões certificada, redução certificada de emissões. E a terceira seriam os interessados no investimento nessa preservação ambiental, no aumento das áreas preservadas, na propriedade rural. Ou seja, nessa prestação de serviços associada ao aumento da área preservada. Perfeito. Obrigada. Vou perguntar agora, então, quem mais tinha pergunta tipo, o pessoal da soja grupo 1. Quem que é o representante ou a representante? Era o pessoal, acho que tinha o Cláudio, mas tinha... Passou para o grupo da soja sem passar pelo 3 da pecuária, né? Vai depois, mas o 3 é perguntas tipo B, tá. Eu posso tentar responder. Me ajudem, por favor, restante do grupo, porque eu não anotei, foi há 10 minutinhos, mas provavelmente já esqueci alguma coisa. Vai lá, Cláudio, tinha coisa de complemento aqui, se precisar. Ótimo, maravilha. Tese de impacto.
A gente não falou de nenhum mecanismo financeiro inovador em si, porque não éramos um grupo de produto, mas a nossa tese de impacto é de que é possível aumentar consideravelmente a produção de soja, não só mantendo, sem desmatar nada a mais, ou seja, utilizando somente a área já degradada pela pecuária. Esse dado sai de um dos relatórios que foi disponibilizado. Então, existe muita área que pode ser degradada pela pecuária, que pode vir a ser reaproveitada para a produção de soja, e isso aumentar a produção de alimentos, sem desmatar não só sem desmatar 1 milímetro a mais de vegetação nativa, como também aumentando, tem alguém com o áudio aberto, como também promovendo um acréscimo em relação ao mínimo requerido por lei em termos de recuperação de vegetação. Então, o Código Florestal estabelece que os produtores têm que uma parcela variável de sua propriedade tem que ser dedicada à recuperação, e a gente poderia fazer com que essa recuperação, essa reocupação da terra que foi tornada inútil pela pecuária, essa acompanhada também de uma maior aderência ao Código Florestal. Então, a tese dá para utilizar a área que foi hoje devastada e, com isso, gerar mais comida. Atendendo a um dos objetivos, gerar mais comida sem provocar nenhuma nova degradação e aumentando a recuperação do que já foi degradado. Então, a tese é aderente a um dos objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas, claramente, que é a redução da fome. E aí seria essa a tese de impacto. É possível melhorar, oferecer mais comida para a população mundial sem degradar nenhum bioma brasileiro. Quais metas? Quais as metas? A meta é um prêmio que a gente não saberia calcular agora em cima do requerido pelo Código Florestal. Então, por exemplo, se o Código Florestal exige 100 hectares de preservação, quem entrasse nesse programa de recuperação dessa terra, que teria financiamento próprio, linhas próprias, produtos próprios, teria que recuperar 110%, 115%, 120%. Então, uma das metas seria uma recuperação maior do que o mínimo requerido por lei. A outra meta é o aumento efetivo da produção, porque o aumento efetivo da produção, ceteris paribus, ou seja, todas as demais variáveis constantes, levam a uma diminuição dos preços, aumenta a acessibilidade das pessoas à comida. Então, a diminuição, não dos preços, porque isso é uma variável que incorpora muitos outros fatores, mas do custo de produção de soja. Tem que diminuir o custo de produção da soja, tendo mais área podendo ser utilizada. Então, essa seria outra meta, diminuir o custo de produção de soja e, em tese, dependendo do comportamento de outras variáveis, diminuir também o preço para o consumidor final. E a outra meta, foram 3, não foram? Não foi, Pedro, Júlia? Tentando lembrar aqui. Acho que tá legal, acho que passou bem a ideia, só para a gente passar para a próxima. Rapidinho, tinha a questão social, né? Desculpa, Raquel, só porque claro. a gente fala muito de parte ambiental, né? A gente chegou a falar um pouco também de geração de emprego local, né? Não sei se entrou como meta, Cláudia, a gente chegou a conversar com isso, não lembro se a gente botou isso como meta ou não. Acho que a gente botou mais como indicador. Foi como indicador. Aumentar, né? Não, a gente usou aumento de emprego localmente, aumento de riqueza de emprego localmente como uma meta e como exemplo, ou melhor, a melhora do desenvolvimento econômico local como uma meta e como exemplo, geração de emprego. Como indicador, né? Como indicador, geração de emprego. E a gente poderia falar em outros também, né? Em tese, poderia falar em DH, em PIB local, só que a gente começa de novo a contaminar com muitos elementos que não dizem respeito à operação, política, macroeconomia, barões locais, que a gente teria que ter mais tempo para estudar, para começar a modelar direitinho. Não dá para fazer agora.
Legal, legal você trazer esse dado, que é isso, né? A interferência que o mecanismo ele traz, ele está, né, inserido no meio, num contexto, né? E não dá geralmente para se isolar tudo. E aí sempre a ideia de fazer grupos de controle, né, para se conseguir fazer um melhor monitoramento. Acho que a Marcela Paranhos falou um pouco sobre isso. E o 4, então, cite 3 partes interessadas, a pergunta 4. Nos exemplos, faltou um exemplo que seria o aumento, o que a gente falou anteriormente em relação às metas, quer dizer, indicador de monitoramento não pode ter mais 1 milímetro de área desmatada em relação àquela área original, e na sua área de preservação você tem que ter feito a métrica pactuada. Indicador claro, quantitativo, os dois. Sim. Cite 3 partes interessadas. Primeiro, os donos, os pecuaristas que degradaram a terra, né? Esses camaradas ou têm que ser convencidos a vender, arrendar a terra, ou a mudar de ramo e passar a trabalhar com soja. Segundo, quem vai financiar numa modelagem de blended finance? Todo mundo, desde o camarada disposto a pagar em forma de donation, em grant, os primeiros estudos, primeira divulgação de informações, primeiros seminários, primeiros minutos de contrato, passando por quem tem capital ou apetite para tomar mais risco, até chegar no sistema financeiro tradicional, que aí sim só vai entrar quando tiver escala para financiar o desenvolvimento de maneira sustentável, ou seja, no médio e longo prazo. E a população local, sem dúvida, a população local, porque assim, o raciocínio é de que a geração de riqueza numa operação dessa escala, ela não pode ficar restrita somente aos donos da terra, né? Tem que ter alguma distribuição de riqueza local. Indiretamente, a tendência é que ocorra. Começa a ter uma classe média, começa a ter geração de riqueza, um bar, uma escola, emprego. Essas coisas acontecem naturalmente. Mas, se puder ter um olhar para incentivar, acelerar essa injeção para a economia local, tanto melhor. Perfeito. Obrigada, Cláudio. Antes de passar para as perguntas tipo B, eu só queria ressaltar algumas coisas que eu identifiquei aqui, fique à vontade de alguém, se quiser levantar a mão. Quando a gente falou, né, escrever a tese de impacto, é difícil, né, escrever um parágrafo certinho, exatamente como né, vocês gostariam de ser, ou seja, era justamente para a gente mostrar que não é fácil, né, pensar na tese de impacto, e um ponto que eu destaco aqui é lembrar que lá na aula 1, quando a gente falou, né, de um mecanismo financeiro inovador, de blended finance, a gente está falando em resolver um problema, né, global, premente, muito ligado aos ODS. Então, quando o Cláudio trouxe, né, o grupo do Cláudio trouxe a questão no final, né, falando aderindo aos ODS, né, resolvendo, né, estando isso ligado aos ODS, né, da Fome Zero, botei zero Fome Zero, é isso um pouco do que, quando for pensar um mecanismo financeiro inovador, é pensar em toda a situação, o contexto, e pensar também como isso está se resolvendo, está ligado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quando a gente está falando de metas e indicadores, eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, essa dificuldade que se tem entre separar o que é meta, o que é indicador. E o José Newton bem colocou isso, e é primeiro, sim, claro, você estabelecer indicadores para saber a situação, para daí você pensar as metas que você vai querer para reverter essa situação, caso você ainda não tenha o dado, esse dado não seja, né, quantificado, e para daí, então, você utilizar de novo esses indicadores para monitorar, para ver se essas metas estão sendo estabelecidas. Então, é uma linha muito tênue e está muito ligado uma coisa com a outra, né? De como fazer. E aí também um ponto né, que eu já comentei sobre, muitas vezes, a interferência que se tem sobre aqueles beneficiários e aquela população que vai ser atingida, ela também sofre influência de outras circunstâncias locais, né? Sejam políticas, macroeconômicas, enfim. Então,
bom ter grupos de controle, se for assim possível fazer, para conseguir identificar se de fato aquele mecanismo que está sendo proposto por vocês, e o dinheiro que vocês estão colocando, está sendo de fato atingindo os objetivos propostos pelo aquele mecanismo. E aí, por fim, pensar nas partes interessadas. Eu acho que eram bastante perguntas, o tempo ficou corrido, a gente acabou não falando sobre a etapa das estruturações a serem engajadas, mas é sempre bom lembrar quando você está pensando no mecanismo, é bom já conversar com todo mundo antes, para você não montar algo que ou não interessa ao beneficiário ou não interessa àquele que vai colocar dinheiro, né? É um processo em que conversar com todas as partes tem que ser concomitante. Tá? Bom, não sei se alguém tem algum ponto, eu também estou preocupada com o tempo, a gente vai acabar passando aqui, acho que a gente vai chegando perto do meio-dia, eu espero que muitos de vocês possam ficar com a gente até o meio-dia. Eu quero, então, dar a palavra para o pessoal do P3, que é a Pecuária 3. Ok, eu vou apresentar. Eu posso compartilhar minha tela e daí depois você coloca a apresentação? Pode, eu só preciso te Tá. tornar... Eu já estou conseguindo aqui, já estou conseguindo. Ah, então ótimo. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, gente, olha, o nosso produto tá aqui no tese de impacto, tá resumida as outras perguntas. Então, é um instrumento financeiro, é um título de crédito baseado em recebíveis de pequenos produtores pecuários, né? Um CRA, e que direcionem sua produção para um grande frigorífico, que seria o originador. Apoiaremos o financiamento da pecuária que possa apresentar desmatamento zero na sua propriedade ou recuperação de pastagens, né, de maneira integrada aos frigoríficos, ou agroflorestas. Então, nós daríamos um prêmio no custo, né, desse financiamento, e outros instrumentos de valorização dos produtores, se eles incorporarem agroflorestas. Incorporaremos ao produto uma instituição verificadora e certificadora das preservações acordadas, através de mecanismos online e visitas em loco, e o produto funciona em convênio com prestadora de assistência técnica sobre a recuperação das pastagens e agrofloresta, e o impedimento do desmatamento. A assistência técnica seria provida através de convênios com universidades, não necessariamente públicas, ou Embrapa e outras homólogas no seu âmbito estadual, que são instituições prestadoras de assistência técnica. E o custo dessa assistência técnica é incorporado ao produto, ao preço do produto. Então, quebrando, né, o instrumento financeiro e a estrutura do mecanismo, que já foi falado acima, mas um instrumento financeiro seria um CRA, atrelado ao cumprimento de acordos de preservação, recuperação de pastagens e agroflorestas, verificados por agências verificadoras e facilitados pela prestação de assistência técnica. Então, as estratégias de originação de beneficiários e captação de recursos seria: o frigorífico ajuda na originação, né, são os seus fornecedores de gado. O benefício do frigorífico, além de obter taxas mais favoráveis de financiamento dos bancos participantes do pool, de acordo com a obtenção de resultados, tá? Seria taxas que seriam
diminuídas através do tempo com a verificação da obtenção dos resultados. Então, ele também teria acesso a mercados europeus que compram somente mediante comprovação de produção sustentável. Então, ele está interessado também em ter acesso a novos mercados. A captação dos recursos seria através dos bancos públicos e privados participantes do pool, que adquiririam a totalidade dos títulos CRA, através de um fundo. Então, esses bancos comprariam as cotas do fundo, e o fundo lançaria o CRA. A gente pensou que no futuro, porque nesse caso aqui, os bancos estão usando seus recursos próprios, tá? No futuro, o fundo poderia lançar debêntures no mercado europeu para captar recursos, e na ponta do financiamento, os pecuaristas emitiriam e comprariam os CRAs. Agora, legalmente, teria que ver como funcionaria isso e tal, mas no futuro a gente pensa para esse produto não ter os recursos próprios dos bancos, e sim captar no mercado europeu. Agora, se a gente vai emitir lá fora uma cota do fundo ou uma debênture sustentável que vá para o fundo, aí a gente tem que examinar a legislação para ver qual é a melhor forma. E a última parte, as partes interessadas, né, seriam o frigorífico, que tem interesse em trabalhar com produto produzido em bases sustentáveis, agregando valor ao seu produto final e alcançando novos nichos de mercado. Os produtores, né, que teriam um financiamento mais barato, caso adote uma produção mais sustentável, e os clientes finais que consumirão um produto produzido com práticas sustentáveis. É isso. Uau! Fizeram casa antes, hein, gente? Que legal, A gente obrigada, Neri. usamos a receitinha de bolo dada aqui no curso, que foi um grande aprendizado. Que bom, fico muito feliz, muito contente mesmo. Acho que o Márcio tinha levantado a mão, que estava com alguma pergunta. Eu queria dar os parabéns aí à colega, realmente a gente está perseguindo, acho que está bem aderente aí com o que a gente tem perseguido aqui no nosso departamento, no banco como um todo, né? O grande desafio, ela citou o nome da Embrapa aí, acho que é um nome que não apareceu até agora no curso, fico feliz que tenha aparecido, porque realmente eles têm um trabalho muito forte, tanto em recuperação de áreas degradadas, recuperações de pastos, a que o Adriano se referiu, né? E fazem essa ponte também, que foi muito bem colocada pelo Cláudio, a questão de áreas que eram de pastagem e viram de soja, e talvez até vice-versa, aí meus conhecimentos agronômicos não alcançam. Mas acho que o grande desafio fica sendo realmente a fidedignidade, né, dessas certificações, dos protocolos que se usam para fazer essas certificações, né? E eu tenho conversado bastante com a Embrapa e a gente tem procurado caminhos de organizar isso, né? Existe uma miríade já hoje, tanto de certificadores quanto de protocolos, né? E, a meu ver, se não houver algum tipo de concertação para convergência dessas métricas, a gente vai ter mais dificuldade de dar precisão e exatidão nos ajustes que precisam ser feitos, que são finos para fazer os produtos rodarem. Só um comentário adicional em cima do trabalho da Nereida, que está nota 10. Obrigada, Márcia. Eu quero dividir esses méritos com o grupo, tá? Porque eu sou só apresentadora, a gente fez juntos, então todo mundo contribuiu bastante no grupo 3. Obrigada e parabéns a todos. Vou então soja 2, né? Que era o tipo B. Quem é o representante? Falar aqui também. Eu posso seguir aqui, porque a gente seguiu muito. O PJ vem desenvolvendo. Inclusive, se eu puder compartilhar minha tela, eu também gostaria de compartilhar. Pode, ver se você consegue, a Nereida conseguiu. Consigo sim. Então, vai lá. Aquilo que a gente vem fazendo é bem em linha com aquilo que o Cláudio mencionou. Então, o que a gente está buscando realmente é trazer no mercado o primeiro fundo de Private Equity focado na produção sustentável de soja.
produção sustentável agrícola. Então, o objetivo do fundo é justamente isso, é fazer a aquisição de terras que hoje são de pasto degradado para conversão em agricultura. Então, a gente foca em 2 principais temas, que é a mitigação climática, já que ele é committed com 0 de desmatamento. E, além disso, faz o restauro da reserva legal com uma adicionalidade de 10%, chegando até 35% de restauro do bioma natural da área. E a adicionalidade da agricultura, né? Então, você foca no food security, na segurança alimentar. O fundo é composto aqui por um grupo de empresas aqui, cada um com... A gente está no mesmo slide ainda, não sei, pelo menos para mim. Não, eu tô aqui passando então tá bom, brevemente beleza. mesmo. Então, a TJ sendo a gestora financeira, a Ceres com toda o track record de todo o conhecimento de gestão agrícola, a Granito como uma empresa de impacto, a Tosini fazendo a estruturação legal da operação, já que o fundo vai se constituir um FIAGRO-FIP, vai ser constituído um master no Brasil e um feeder em Luxemburgo para captação internacional, e a Ecofix fazendo toda a parte de sustentabilidade com projetos de carbono envolvido. Então, peraí, não está andando aqui. Então, o objetivo do fundo, a tese de impacto, principalmente, é a necessidade de alimentar uma população mundial crescente. Então, cada vez mais é necessária uma produção, e sendo que a agricultura representa 25% do total das emissões. Então, por isso a necessidade de fazer uma agricultura sustentável. Então, quando você faz a conversão de pasto degradado para agricultura, você não só melhora, aumenta a produtividade da área, aumenta a produção agrícola, sem a necessidade de mais desmatamento. Então, você consegue não somente oferecer alimentação, mas também fazer a captura de carbono. Então, esse é o principal tema do fundo aqui, né? E você vê que investimentos em fundos agrícolas vêm crescendo anualmente, né? Nos últimos anos tem crescido exponencialmente. Isso porque é uma tese que ela foge um pouco do mercado financeiro, né? Já que ela te protege de inflação, então ela é descorrelacionada aos mercados globais de equity e bonds, principalmente. E no Brasil você tem uma grande vantagem aqui da terra ainda ser negociada com defasagem em relação a outros players agrícolas mundiais, como Estados Unidos, Austrália, e até mesmo Argentina. Então, aqui o potencial de ganho de capital na terra acaba sendo muito vantajoso também. Então, o que a gente quis fugir aqui, principalmente nesse fundo, é fugir um pouco daquela questão do crédito, no qual geralmente o investidor é penalizado, porque o crédito acaba sendo subsidiário, então precisa de uma estrutura mais de blended, no qual um investidor acaba sofrendo first loss ou tendo uma rentabilidade reduzida para poder oferecer aos produtores rurais, mas sim fazer um investidor que está committed para longo prazo para o retorno financeiro. Então, você acaba tendo retorno financeiro ao mesmo tempo que você acaba fazendo uma tese de impacto de sustentabilidade, de redução das mudanças climáticas. Então, hoje o fundo tem aqui, vai ser o primeiro fundo de private equity com foco sustentável na produção agrícola. Ele é comandado por uma equipe super experiente na gestão de terra, que é o pessoal da Ceres Capital. Eles foram do Grupo Cantagalo e possuem mais de 150 mil hectares de áreas que já produziram, já fizeram conversão, então eles têm bastante track record nisso. A Ecofix é uma empresa que vem trabalhando muito nessa parte de sustentabilidade. Eles vêm trabalhando na região do Mato Piba para desenvolver mecanismos de sustentabilidade, de mensuração. Então, toda a operação que a gente vai fazer, ela vai ser mensurada com projetos de carbono. Então, no primeiro momento, você vai ter o carbono de solo da agricultura na conversão e, ao mesmo tempo, você vai ter o carbono de reflorestamento, que vai ser a adicionalidade da reserva legal. Então, tudo isso acaba gerando retorno financeiro adicional para o fundo. Então, o fundo que busca aqui... Então, o fundo ele tem 3 principais vertentes de retorno financeiro, né? Então, o primeiro é da produção agrícola, que vai gerar aí ao redor de 6%, que o nosso target é 6% de cash yield para o investidor. Tem o ganho de capital da apreciação da terra. A gente também está sendo conservador, estimando mais 6% de ganho de capital na terra, e mais o ganho do carbono, que a gente nem está incluindo aqui no modelo financeiro, e dando isso aqui como uma adicionalidade do resultado financeiro final. Então, o foco principal é a compra da terra. Então, a necessidade... por ser um fundo de longo prazo e muito focado na sustentabilidade, precisa ter o commitment de longo prazo. Então, por isso a necessidade da aquisição da terra. Então, quando a gente faz a compra da terra, a gente consegue fazer a conversão
e também transformar as áreas de reserva legal em reservas permanentes, então por isso a obrigatoriedade de ser um projeto de longo prazo e ter aquisição da área. Região do Cerrado, no qual hoje 23% é pasto degradado e apenas 9% da área brasileira é agricultura. Então, você tem total capacidade aqui de escala. Então, é um projeto que tem total potencial de escalabilidade. Aqui um pouco do time, aqui um pouco do track record das séries. E aqui são as metas e compromissos de sustentabilidade. A gente tem uma política de sustentabilidade que segue o Environment Framework da TNC, e tem hoje quase 40 commitments aqui que a gente tem, desde desmatamento zero, aquisição de área que não tenha sido desmatada depois de 2008, restauro de reservas legais e adicionalidade de reserva legal, oferecer free of charge training programs para a comunidade e toda a parte de projeto de carbono. E a gente estima fazer uma captura de 14 toneladas de carbono por hectare, somando o carbono de solo na agricultura, mais o carbono do restauro da reserva florestal. Então, como a gente mencionou, ele é um projeto que busca atender o retorno financeiro ao mesmo tempo da tese de impacto. Então, ele não somente vai ficar naquele quadrilátero que ou o retorno financeiro é prejudicado pelo impacto, ou você tem só retorno financeiro. Então, a gente quer combinar os dois, e por isso que a gente trouxe o investidor para o equity do projeto. E aqui é um pouco falando que o projeto já tem sido acompanhado pela Partnership for Forest. A gente passou por um processo seletivo rigoroso. E eles têm acompanhado, dando funding, dando assistência técnica para a gente. Então, no final, um pouco o que eu queria mostrar para vocês. E um pouco indo de acordo com todos os pontos levantados, os questionamentos. Legal, João. Obrigada. Gosto de ter trazido um exemplo real que está saindo aí na praça. Acho que ficaram alguns pontos, né, a mais do que aqui tinha das perguntas B, mas acho que esclareceu até outros pontos da pergunta A, e agradeço bastante. Eu vou chamar, então, o último grupo, que é o do grupo 3, né, Soja 3. Até chato, eu sou Ramiro do grupo 3, fica até chato para a gente apresentar depois dessa apresentação extensa do João Ferrari, não é tão completa. Então, eu espero que ele não seja utilizado como benchmark, não implique perda na nossa nota. Não tem nota aqui, não tem resposta certa. Então, eu tomei algumas notas, não é? E ao longo da apresentação eu vou chamar alguns colegas para contribuírem, se necessário, mas prosseguindo então pergunta a pergunta, a nossa tese do impacto do mecanismo financeiro, como no caso anterior, o problema, a necessidade que a gente busca resolver é separar a produção com esse desmatamento, não é? Isso coloca a produção agrícola brasileira à ameaça de boicotes internacionais hoje, e ajudar a preencher o gap no retorno entre área de floresta e áreas de pastagens ou lavoura. Tá? Que é pequeno, mas ainda pode ser significativo. E pode ter outras contingências também influenciando, não é para o agricultor, acaba sendo mais cômodo, às vezes, desmatar. O objetivo, a nossa meta aqui é favorecer a soja livre de desmatamento, com benefício a credores e investidores. Tá? A gente, na realidade, vai procurar usar benefício de dois tipos de mecanismos inovadores, não é tanto de curto prazo, o CRA verde, quanto associado ao investimento a longo prazo. Tá? O benefício colateral também que a gente espera é desenvolver o interior do Brasil, né, as novas fronteiras agrícolas. Né? Hoje o Cerrado ainda, principalmente no Mato Piba, não é no Cerrado no norte, ainda são áreas pouco urbanizadas, desenvolvidas. Então, é um fator de desenvolvimento regional. A segunda pergunta, quais os tipos de instrumentos financeiros? Como eu mencionei, nós queremos unir, a gente acha que um ponto que falta é justamente, e isso também está no material que vocês passaram, não é unir o CRA verde, a emissão de dívida de curto prazo, ao financiamento de longo prazo. A vantagem do CRA, principalmente no exemplo do CRA Verde Tech, que aparece ali, você pode fazer ele com lastro em ativos de agricultores e segurado agrícola, então ele tem uma segurança alta. Tá? Cumprimento de condições ambientais e agronômicas, ele pode ser monitorado por terceiros. Tá?
E o financiamento de longo prazo também já existe, não é na modalidade investimento, mas hoje ele ainda é altamente limitado. Então, a vantagem, a possibilidade que ele oferece é catalisar essa conversão de pastagem, justamente ajudar a que o agricultor ou o investidor escolha áreas que não são desmatadas. Tá? E a nossa sugestão, que não está mencionada ali, seria trazer instituições de fomento ao jogo aqui. Entre as estratégias, não é o pessoal, a Sandrelli e o Márcio, acho que eles podem se manifestar mais também, se quiserem, mencionaram bastante o papel de bancos públicos e bancos de desenvolvimento, não é na concessão de crédito de longo prazo, mesmo regional. No caso do crédito regional, a gente ainda tem 2 bancos diferentes, né, o BASA e o BNB, atuando em diferentes regiões para promoção do desenvolvimento regional. Isso também pode ser associado a campanha de conscientização e também associado à assistência técnica, como a gente já tem no crédito rural. Tá? O pessoal da BDA também mencionou, novamente, enfatizou o papel do Sistema Nacional de Fomento. Ali você tem, além dos bancos públicos, você tem agências de fomento, não é, no nível estadual, e cooperativas de crédito, que frequentemente trabalham junto com cooperativas de produção. E, de fato, embora o papel de cooperativas de crédito no Sudeste e Sul ainda seja grande, não é, na realidade, onde ela é predominante, não é, no Norte ainda está em expansão, mas no Nordeste, na área rural do Nordeste, ela ainda precisa expandir bastante. Não é onde existe hoje, não é alguma presença maior, justamente no Matopiba, mas isso ainda existe muito espaço para expansão. Quarta pergunta, 3 partes interessadas. A gente já mencionou aqui quem vai prover o funding de longo prazo as instituições de fomento, os bancos públicos de desenvolvimento, tá? As agências de fomento, se puderem, embora elas sejam pequenas, elas podem participar. E as cooperativas, que têm uma vantagem de capilaridade e escala. Não. Os produtores, claro, não é. Isso traz... para todos os players aqui, existe um benefício de reputação, mas principalmente para os produtores. O objetivo aqui, lembrando, é justamente dissociar a produção de soja do desmatamento. Tá? Isso também vai trazer novas oportunidades de negócio, um novo tipo de aprendizado, tá? E permite, principalmente as instituições financeiras aqui, atingir seus compromissos de sustentabilidade, principalmente de emissões zero. Tá? E os traders, que vão contribuir com o melhoramento de relacionamentos de longo prazo e relacionamentos também entre investidores nacionais de diferentes regiões internacionais. Eu acho que vale só a gente comentar, né, na parte de estrutura na parte da estrutura da operação, acho que o principal KPI é a traceability da soja, né, o monitoramento dessa soja. Quanto mais a empresa monitorar, aumentar o nível de monitoramento da soja livre de desmatamento. Acho que ligado à soja, esse é o principal problema, né? Exato. Se eu pudesse complementar também, a gente tem os desafios bem parecidos aí com o da carne aqui na soja, que eu já mencionei, de padronização, de tecnologias, né? A gente poderia também expandir os KPIs para uso de insumos, que passaria por coisas que já foram faladas, e mesmo uso de bens de capital, tipo de aspersão, de fertilizante, tipo de defensivo, tecnologias de sementes para economia de água, enfim, tem um sem número de coisas a fazer. Agora, acho que tem 2 grandes desafios aí. Um é a questão da precificação, né? Como você encontrar um capital que realmente seja aderente àquele preço e aquela equação de risco-retorno que você está propondo, né? Como encontrar esse capital concessional que vai equalizar isso, né? Acho que o FIP foi muito bem colocado, acho que é um debate que a gente tem feito aqui internamente ao BNDES, quando a gente trabalha FDICs, né? As cotas júniores, quando o FDIC performa muito bem, acabam tendo um kicker bem grande,
que leva a uma percepção de um quase equity, né? Como você trabalhar isso. E acho que o grande insight do nosso grupo foi a questão do descasamento de prazos, aí, de apetite de prazos para as várias naturezas de atores, né? A gente tem visto aí CRAs de até 4 anos, né? Mas investimentos agroflorestais, com recuperação de áreas degradadas de pastagem, reconversão de solo e expansão de proteção de matas ciliares, usualmente podem demorar da ordem de 10 a 12 anos, como foi colocado aqui, né? Então, você ter alguém que tem essa paciência, que possa dar saída naqueles investimentos que se remuneram num prazo mais curto e que possa continuar lá, e a gente fazer um blend disso, né? Que acho que foi também uma concertação, assim, um acordo que veio entre bancos públicos e privados aqui que participaram do processo. Foi bastante rico, eu agradeço o grupo, eu agradeço a todos aí pela oportunidade de fazer essas colocações. Legal, muito obrigada. Deixa eu ver onde está a minha tela aqui. Pronto. Eu acho que, né, todos os 3 grupos trouxeram de uma forma bem estruturada o que seria a tese de impacto, né? Acho que o primeiro grupo que apresentou escreveu de uma forma bem detalhada, inclusive incluindo quais já seriam os tipos de instrumentos, quem que faria assistência técnica. Lembrando que a tese de impacto ela é mais ampla e essas definições podem ser colocadas e agora eu já não me lembro como é que foi que a Fernanda apresentou, mas né, você pode detalhar como você vai chegar naquela tese de impacto, não me lembro exatamente o nome, mas acho que os 3 grupos trouxeram a questão de resolver um problema global, né, que foi aquilo que eu comentei do grupo 1. Os tipos de instrumentos, acho que claros para todos, né, CRA, fundo de longo prazo, CRA verde associado a financiamento de longo prazo, acho que todo mundo olhou para aí, são mais acostumados do que eu aqui a falar dos tipos de instrumentos financeiros que tem e o que cabe mais a cada tipo de situação, e foi legal esse último grupo que falou muito, né, do financiamento de curto prazo associado ao longo prazo. Acho que é aí que também vem inovações para a gente adequar o tempo que tem para o impacto acontecer, e aí nem sempre, né, o produtor às vezes precisa de uma coisa de curto prazo, mas ele também precisa de um financiamento de longo prazo, ele precisa dessas 2 coisas. E aí, como é que vocês podem combinar isso, tirando o risco para instituições que precisem de retorno ao mercado? No 3, na estratégia de originação, foi muito legal o grupo 1 falar de frigorífico, né, como sendo originador, então é sempre, né, acho que aqui todo mundo falou muito quem está em contato, né? A originação é quem está muito em contato com aquele beneficiário. E das partes interessadas, acho que ficou claro em pensar nessas partes interessadas todas e em que etapa engajá-las e que etapa conversar. Eu sei que a gente já estourou o nosso tempo, mas eu já vou me abusar para que a gente fique até meio-dia para quem possa ficar com a gente. Então, a gente teria mais 10 minutos para quem quiser falar alguma coisa sobre esse exercício ou sobre o curso em geral. Se quiser dar algum feedback, estamos aqui com esse tempo. Eu vi que a Maria do Carmo levantou a mão, por favor. Raquel, eu tinha avisado no meu grupo que eu não ia nem pôr a câmera, porque eu estou tão descabelada, mas tudo bem. Eu estou aqui na casa da minha sogra no interior. E é uma pena, porque eu tô aqui em Araraquara, né? Tive que vir para cá e não vou participar do happy hour aí de vocês hoje, que eu queria muito. Eu logo aceitei o convite e acho que seria uma super oportunidade para vocês aí. Do ponto de vista do que a gente conversou hoje, o que me chamou bastante atenção e que eu gostei muito foi a questão do grupo de pecuária, de criar os CBIOS, né? E eu gostaria de saber de quem sugeriu isso, se tomou como ponto de partida o Renova Bio, né? Eu cuido muito do setor de açúcar e etanol aqui, tá? E achei, assim, fantástico, porque eu acho que essa questão da gente criar um mercado de carbono que seja, né, assim, muito brasileiro, né? E eu
achei divino, né? Você pensar que um CBio do açúcar e etanol virar o CBio também do boi, e você começar a criar, junto com a B3, uma forma de normatizar esses CBios e ter um valor, né? E aí você conseguir, talvez, né? Não dá nome, né? Você falar simplesmente, nós estamos falando aqui de CBios. E aí você tem, de um lado, o CBio do etanol, o CBio do boi e CBio, sei lá, de qualquer outra indústria. Então, você tem, de um lado, vários vendedores de CBios, que eles estejam todos parametrizados para ter certeza que eles equivalem à mesma quantidade de carbono, e, do outro lado, você ter os distribuidores de combustíveis, os frigoríficos, os supermercados. Então, você imagina que você começa a tirar um pouco essa questão do... Vocês estão acompanhando o RenovaBio, que eles estão querendo diminuir a meta já para o ano de 2023, né? Por conta de toda essa questão de, olha, quem são os compradores, quem são vendedores, para onde que está indo o valor dentro da cadeia. Está tendo um certo questionamento de que esses CBios do RenovaBio fosse uma bolsa usineiro, que eu não acho que é correto, né? Então, a partir do momento que você tem um CBio na bolsa, que tem várias origens e vários compradores, você começa efetivamente a criar um mercado local do carbono. Eu acho essa ideia divina. Então, sem se me estender mais, eu queria saber, o grupo da pecuária que criou essa ideia, que eu achei fantástica, em que se baseou? Eu queria ouvir. A nossa ideia foi na base de CBio. Eu sou do Deagro aqui, que aqui o Deagro é agronegócios e biocombustíveis. Então, na verdade, a ideia do grupo veio exatamente do sucesso do CBio e da sua possibilidade de traduzir o mercado de carbono para a realidade agrícola, né? Ele foi muito bem aceito pelo segmento econômico, né? Embora hoje tenha questionamentos, ele se mostrou viável. Concordo. Então, a ideia é essa mesma lógica ser replicada. Perfeito. E a tese sua é exatamente essa. No futuro, você fala de CBio, você não fala de CBio de cana, a ideia é essa. É isso. Perfeito. Né, Adriano, e está dentro do FEP que o BNDES está contratando, né? O BNDES, o grupo do Adriano, botou na praça um estudo estruturado, né? Houve já várias rodadas do edital, hoje já há um consórcio selecionado, e a Embrapa vai ser nossa parceira também no acompanhamento desse estudo, desse contrato, de forma que a gente possa também tentar extrair todas essas sinergias, né, Adriano? Eu vou aproveitar que eu já roubei a palavra aqui, eu botei um pouco no chat, mas é isso, tem espaço para fazer isso na soja, no milho, a questão agora é o que é prioridade, o que não é, o que tem a tecnologia para acompanhar, e realmente também na soja, né, os off-takers de grande porte, óleo, produtores de ração, também podem ser originadores muito relevantes, né? Na soja é mais difícil você conseguir preço prêmio, mas diferentemente do boi, né? Mas é possível também a agregação de valor e trabalhar a cadeia produtiva com esse olhar de levantar o valor agregado na cadeia, né? Envolvendo a população local, todo o S também, enfim, se assim for possível. Obrigado a todos aí, mais uma vez, adorei o curso, queria dizer que foi um aprendizado muito grande, acho que foi bem completo, acho que os estudos de caso foram todos muito bons, assim, e houve uma concatenação muito adequada dos conteúdos, dos módulos, que permitiram uma compreensão e mesmo uma aplicação por meio desse último exercício aí bastante produtiva. Parabéns aí a toda a organização e a todo o zelo pedagógico aí que foi aplicado no processo. Obrigada, Márcio. Que bom. A gente sempre sabe que tem coisas a melhorar. E depois, inclusive, já falando, a gente vai mandar para vocês, quando eu for mandar, quero mandar esse resumo, né, do que todo mundo falou, acho que é legal ter essa consulta, né, do que foi conversado aqui, então eu vou atualizar depois e compartilho o link, e aí eu vou compartilhar um formulário de feedback, e aí vocês fiquem à vontade de colocar lá o que gostou mais, o que gostou menos, que poderia ter sido aproveitado melhor. Então a gente vai estruturar melhor um formulário de feedback. E aí eu quero aproveitar esses minutinhos finais para pedir para quem se sentir confortável abrir a câmera,
para a gente bater uma foto. Eu sou meio ruim de bater foto, mas eu acho que é só apertar o print screen, né? Não tem muito erro. Então tá bom. Sorriam, vamos lá. Vou fazer são acho que 2 páginas. A primeira. E aí eu preciso salvar isso em algum lugar. Deixa eu já abrir um Paint aqui. Pera lá. Deixa eu botar isso, porque se eu botar um print screen de novo em cima dessa, não vai funcionar. E a segunda tela, de novo, sorria. Eu acho que eu consegui fazer de 2. Espero que tenha pego todo mundo. Eu mando depois para o pessoal. Tinham me dado uma sugestão de criar um grupo de WhatsApp. Eu sei que são trocentos mil grupos de WhatsApp que todo mundo já tem. Mas se alguém se sentir confortável e quiser, me escrevam depois falando, eu gostaria sim de fazer um grupo de WhatsApp das pessoas que estão aqui para a gente se manter em contato, ou, enfim, se tiver alguma outra ideia de algum outro fórum que possa manter em contato. Eu acho que esse curso, a nossa intenção desde lá do início foi trazer pessoas de diferentes organizações e que tivessem espaços de troca para que vocês pudessem se conhecer e pudessem saber quem está aí montando e querendo estruturar produtos e quem já está aí com produtos na praça para captar, por exemplo, como a 3J, que está aí botando o produto. Eu fico muito feliz da gente ter chegado aqui ao meio-dia, com todos vocês ainda aqui nos acompanhando. Ainda estamos com 47 pessoas, então agradeço realmente o tempo de cada um de vocês, e a disponibilidade, a paciência por, às vezes, a gente computar mal o tempo, né? Eu achei que 1h30 para hoje ia ser bom, mas a gente tomou as 2 horas, e agradeço realmente, espero que quem esteja aqui em São Paulo e disse que vai lá nos encontrar hoje no restaurante Fotiá, eu faço apelo para que essa chuvinha e esse frio não os espantem, e a gente vai oferecer uma comida grega com vinho, com cerveja, então venham nos encontrar, a gente vai estar lá a partir das 6h30. Combinado? Se alguém tiver algum ponto, fique à vontade. Eu queria falar... Foi muito bom o curso, Raquel, e nessa de contato, se você mandar um e-mail para todo mundo sem o fazer esconder os e-mails, aí a gente já tem o contato de todo mundo, a gente pode, através de e-mail, de vez em quando, compartilhar algum curso, alguma ideia, tá? É a minha sugestão. Okay, eu acho que... Alguém tem alguma restrição? É mais fácil se alguém tiver restrição, né? Não, eu acho a ideia ótima. Então tá. Bom, muito vamos lá, obrigada exatamente, mesmo. já ouvi um final aí. Então, gente, vamos lá. Gente, muito obrigada, foi um prazer Não, Raquel, enorme. só uma coisinha. Quem for no Happy Hour hoje, você não bate uma foto bem bonita de vocês todos e manda para a gente via e-mail, nesse e-mail que você vai mandar aí para todo mundo. Pode deixar. Eu mando essas 2 fotos de agora. Ai, por favor. E a foto que vocês vão fazer, mas faz uma foto bem bonita do Happy Hour. Para depois não mostrar a Sandreli, eu acho que está bêbada. por aí. A Sandreli é do Rabobank, ela vai representar a gente, ela é uma fofa também. Então, vocês caprichem nas fotos, para eu me sentir um pouquinho pertinho de vocês, tá bom? Tá bom. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde, boa semana. Valeu. Até uma próxima. Valeu. Obrigado a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Valeu.